Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. Quarta-feira, dia 29 de junho de 2022. Nós estamos ao vivo, começando mais uma edição do seu Rede Verdade, dentro da programação da sua TV Arapuã. Que bom encontrá-lo, que bom reencontrá-lo aqui, acompanhando a nossa programação. Se prepara aí, que a partir de agora você acompanha um bate-papo meu com ele, que é pré-candidato ao Senado da República, tem toda uma trajetória aí como procurador da Fazenda, como pastor, e colocou tudo isso dentro de um projeto para disputa a uma vaga ao Senado. É claro que eu estou falando de Sérgio Queiroz, que está aqui conosco. Doutor Sérgio, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Rede Verdade. Estou treinando para tirar o pastor Sérgio e chamar de doutor Sérgio, viu? Obrigado, querido, por mais uma vez me ter aí no programa, a gente conversar livremente. Vamos lá, vamos atualizar aqui. Já deu tempo de se arrepender de ter entrado nessa campanha, Sérgio? Ou não? Rapaz, ontem eu estava em uma live e eu disse, eu desisto da tentação de desistir. Agora não há mais o que fazer, nós vamos em frente, os dias estão se aproximando, a responsabilidade veio até mim, a princípio, sem o meu consentimento emocional, mas depois de um grande período de reflexão, as coisas agora, a gente agora está entrando no jogo para jogar como gente grande. E dá para ver que você está mais entusiasmado. Quais são os sinais que você tem recebido ao longo dessas semanas, ao longo desses meses, desde o dia que você disse você candidato, está se aproximando o tempo das convenções, inclusive até lhe perguntar qual é o dia, você vai começar logo no dia 20 de julho ou vai esticar para o dia 5 de agosto a oficialização da candidatura? Esse mês especialmente tem me trazido grandes notícias, é um crescimento que me assusta, eu confesso, é um crescimento no Estado, um crescimento da adesão às nossas ideias em João Pessoa e mais pessoas se agregando, profissionais em geral, até ex-políticos que estão agora com uma esperança a mais para um tempo de novas ideias para Paraíba. E isso me anima, Luiz, porque eu comecei ali de maneira muito singela, continuo com uma campanha muito franciscana, uma pré-campanha muito franciscana, sem grandes apoios. Mas apoio do povo, que é quem elege aqueles que podem dar apoio depois. E quantas convenções nós queremos fazê-las no início mesmo. Nós não queremos fazer barganhas, a nossa intenção realmente é aproveitar os primeiros dias das convenções e já bater o prego e virar a ponta. Bom, nesse caso, você já tem aí uma chapa com o Major Fábio, que esteve aqui comigo, inclusive, pré-candidato ao governo. Vocês já definiram o vice, a vice? Não, o vice ainda é algo que ainda está no ar, para se decidir nos próximos dias, mas o Major Fábio, eu vou dizer uma coisa para vocês, foi uma das decisões mais importantes que o partido tomou, foi ter o Major Fábio. Por quê? A sua experiência de vida, a sua integridade, o homem passou em 2 mandatos na Câmara Federal, não há nada contra ele, não há nada que o desabone. É um especialista em segurança pública. A Paraíba precisa de um olhar especial sobre a questão da segurança pública. O Major Fábio, ele carrega os valores que eu carrego. E isso não é de 2014 para cá, com a chamada onda da nova direita no Brasil. Não, é algo que a gente carrega há décadas no coração, os mesmos valores sobre família, sobre uma sociedade justa, sobre o combate à corrupção. E é um homem que tem me surpreendido pela sua capacidade de defender as suas ideias, pela prudência, pela uniformidade das suas falas. Major Fábio, junto comigo, ele como pré-candidato ao governo e eu como pré-candidato ao Senado, nós temos feito uma dupla muito boa. Agora, pastor Sérgio, usando a sua expressão, carregar, não precisa, assim, sem nenhum demérito ao Major Fábio, quem faz uma leitura do cenário, você está como candidato ao Senado, isso não acontece nas outras chapas, como candidato ao Senado, carregando o Major Fábio nessa chapa, eleitoralmente falando, do ponto de vista de... Olha só, qualquer palavra minha nesse sentido soaria pretensiosa. Eu sou muito pequeno, politicamente eu sou menor que ele, ele tem muito mais experiência que eu. Ele é um homem que foi eleito em condições assim espetaculares, na primeira vez como terceiro suplente de Ronaldo Cunha Lima, depois como primeiro suplente de Romero Rodrigues, que ao assumir a prefeitura
passa para ele o mandato, ele luta pela PEC 300, ele roda o Brasil, o piso nacional das polícias está no coração dele, embora ele sozinho não tenha conseguido avançar essa pauta. Eu não diria que eu carrego, eu acho que nós somos como dois amigos, dois caminhantes, dois idealistas, dois homens que querem o bem da Paraíba, que resolveram dar a mão um ao outro nessa caminhada de muita lealdade, de muita integridade e também de muita esperança. Tá. Por falar em dar as mãos, você tem mantido e sustentado naturalmente o seu discurso e a sua aliança e a sua relação e conexão com a candidatura, o projeto do presidente Jair Bolsonaro. Agora, chama a atenção, o presidente Jair Bolsonaro já veio aqui na Paraíba, pelo menos ao longo dessa pré-campanha, pelo menos 2 vezes, para citar essas 2 visitas mais recentes. E lá não estava Sérgio Queiroz, a não ser que me corrija aí, mas em nenhuma foto, em nenhuma presença, nem em motociata, nem em pizzaria, nem no evento, nem entrega de obras. Você se sente como numa situação como essa? Eu me sinto normal, me sinto como eu mesmo. Eu sou de bem com a vida, sou de bem comigo mesmo, eu sei quem eu sou. Então você mereceria estar lá? Não, nas 2 vezes eu não estava em João Pessoa, coincidentemente. A primeira eu estava no final de uma viagem a 28 municípios, inclusive nos rendeu muitos apoios. E na segunda, São João agora, sinceramente, eu não iria deixar de estar em um retiro com a família para estar com quem quer que seja, nem com o Papa, nem com o presidente dos Estados Unidos, nem com o Bolsonaro, nem com um amigo, nem com você, nem no programa Rede Verdade. Mas, mesmo assim, você não estaria, mas aí é uma decisão sua, querer ou não querer estar. Mas querendo estar e não poder, a minha pergunta veja bem, uma coisa é não poder subir no palco, né? O palco foi muito bem definido, o palco é do PL. O palanque é do PL, isso ficou muito claro, tá? Os deputados que ali estavam eram do PL, os pré-candidatos que ali estavam eram do PL. Ali, inclusive, havia pessoas que não são autoridades públicas ainda e que estavam no palco. Então, ficou muito claro que a escolha do palco é a escolha do partido do presidente. Eu não sou do partido do presidente. Isso não me coloca acima do PL, mas também não me coloca abaixo do PL. Eu tenho ideias a defender, eu tenho projetos a levar à frente. Eu tenho mais de 20 anos de história de serviços gratuitos à Paraíba sem receber nenhuma verba pública. Sou, além de procurador, presidente de uma fundação que vem fazendo bem à Paraíba nesses anos todos. Então, eu tenho a minha história, Luiz. Eu defendo, na verdade, um programa para o Brasil. Bolsonaro representa esse programa hoje. Espero que ele continue representando, né? Mas como eu é que você tenho viu? ideias próprias. Você é um homem da lei. Você é um homem da lei, tem trajetória nisso. Aí eu quero fazer 2 perguntas nesse sentido. Primeiro essa, a presença de figuras que não têm ligação com o ato administrativo. E aí, Nilvan Ferreira, o Queiroguinha, filho do ministro Marcelo Queiroga, entre outros, os que têm mandato não, mas entre outros ali participando, como é exemplo do próprio Bruno Roberto, filho do deputado Roberto, participando ali de algumas gestões administrativas. Você acha que tem irregularidade ali? Olha só, o presidente, como autoridade, pode convidar qualquer pessoa para estar com ele em um palco, né? Isso é natural. Nós precisamos só avaliar se pessoas que não estão investidas de um cargo público estão realizando algum ato administrativo. Ali eu não acredito que uma cerimônia como aquela é um ato administrativo. Quem estava ali para entregar era o presidente da República, o seu ministro, e ali havia convidados de honra, o que é muito natural. O que nós precisamos estar atentos é com relação à usurpação de uma posição pública, né, por um pré-candidato que não está investido em uma função pública. Eu, como procurador da Fazenda Nacional, representante do Estado brasileiro, por concurso, eu tenho livre acesso a qualquer espaço com a minha funcional. Em qualquer espaço no Brasil, eu posso entrar livremente sem convite, porque eu sou uma autoridade constituída. Agora, politicamente, a gente faz as nossas escolhas, né, de não ser ali para alguns persona não grata. Eu não gosto de estar com quem não quer estar comigo. E eu sei que naquele palco, não me refiro ao presidente da República, mas tinha muita gente ali que talvez não gostasse sequer de eu aparecer ali no meio da multidão. E certamente teria aparecido se estivesse em João Pessoa. Alguma opinião sobre a vaia que o prefeito Cícero Lucena recebeu aqui em João Pessoa? Olha só, toda pessoa pública ela tem que se sujeitar, Luiz, a essas intempéries, a ser aplaudido e a ser vaiado. Ali é um ambiente eminentemente bolsonarista, era um ambiente eminentemente de apoiadores de pré-candidatos, tá, que estavam ali na parte da frente. Eu acredito que nem todas as pessoas ali tinham a intenção de vaiar o prefeito. Até acho que esse tipo de hostilidade é muito pequena. Eu não me daria isso nem contra o meu maior inimigo. Eu resolvi fazer política de um jeito diferente.
respeitando as pessoas e discordando das suas ideias. Eu acho que esse tipo de ação contra uma autoridade investida pelo voto como prefeito da cidade, quem quer que ele seja, quero deixar isso bem claro, não deve ser evitado por nós, sabe? Deve ser evitado por nós. Como é que você viu o episódio envolvendo o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, preso por uma operação da Polícia Federal, sob acusação de outros pastores, inclusive, de influência, de propina ali no Ministério da Educação e sobre algumas sinalizações de que o presidente Jair Bolsonaro teria tentado ali interferir nas investigações. São sinais ali de certa gravidade desse tema. Como é que o pastor Sérgio Queiroz viu isso? Como é que o pré-candidato ao Senado viu isso? E, principalmente, se você estivesse no Senado Federal, você teria assinado essa CPI do MEC? Olha só, como eu preferiria deixar o pastor de lado e o pré-candidato de lado. Deixa o jurista falar um pouco sobre isso. Eu até me manifestei nas redes, em alguns momentos, falando o seguinte: eu acho que o jornalista tem todo o direito de levantar fatos, levantar poeiras, colocar para cima. Eu não sou jornalista, eu sou jurista. E há um brocado, há um princípio de direito que diz o que não está nos autos não está no mundo. E existe também alguns princípios que regem a ciência jurídica. Uma delas é a presunção de inocência do réu, né, do acusado, do investigado, e também o direito ao oferecimento da sua defesa, né, dentro de um processo. O que eu vi foi uma espetacularização de um fato que ficou comprovado no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, de que o juiz de primeira instância agiu ali como um militante e não como magistrado. Ele não deu vista dos autos ao investigado, ele não deu vista dos autos ao advogado. Isso aí é uma afronta, eu diria, nazista do devido processo legal, do direito à defesa do réu. O que aquele juiz fez é grave. Eu sou a favor de uma investigação daquele magistrado pelo Conselho Nacional de Justiça. Mas mostrou... Quando fizeram isso com integrantes do PT, o senhor também considerou... Não, mas calma aí, não. Você está confundindo as bolas. Não. Estou fazendo uma pergunta. Lula, não, você está confundindo. Estou fazendo uma pergunta. O que aconteceu com o PT foram julgamentos em três instâncias. Antes da operação. Eu não faço análises prévias. Não faço. Não faço. Eu nunca fui às redes, Luiz, para chamar ninguém de ladrão antes que a justiça, em segunda instância, e eu sou defensor da prisão em segunda instância, tenha dito. Eu acho que tudo que a gente fala de pré-julgamentos a qualquer ser humano, isso é um avanço contra a dignidade da pessoa humana. Quantas pessoas não tiveram tudo aquilo que foi levantado desfeito pelos tribunais? Sim, a minha pergunta é, né? Você também considera que o que aconteceu com integrantes do PT, não estou falando de decisões, estou falando de operações que geraram prisões preventivas? Eu como jurista, eu não quero ver a bandeira partidária de ninguém. Repito, o meu posicionamento é o seguinte: como jurista, eu não tenho direito de lançar ilações ao vento. Seja quem quer que seja. A quem quer que seja. É isso que eu estou lhe perguntando. É isso, a quem quer que seja. Agora, trazendo para o caso do PT, o que nós temos dezenas de integrantes daquela agremiação foram julgados. Aí é diferente. Eu não estou perguntando sobre isso, estou perguntando sobre investigação e investigação. Exato. Nós não podemos fazer isso com as pessoas, Luiz, porque o pau que bate em Chico, bate em Francisco. Se hoje eu aplaudo, né, um pré-julgamento de um inimigo meu, amanhã eu posso ser vítima de um pré-julgamento. Então, a justiça precisa seguir os seus trâmites. Aí nisso, para além do que você vê como abuso desse movimento, o caso em si, os indícios em si, que naturalmente, pela oposição ao Bolsonaro, estão sendo usados aí contra a tese do governo que não tinha corrupção, que era o pilar do governo. A gente só pode dizer que o governo Bolsonaro teve corrupção se alguém for julgado pelo próprio argumento que a gente tem defendido da prisão em segunda instância. Você acha que não quebra essa imagem? Eu acho que a imagem se quebrará quando houver um julgamento em segunda instância, como aconteceu em casos pretéritos de corrupção, no caso do Mensalão, no caso do Petrolão, no caso de pessoas que foram condenadas, julgadas, foram julgadas, condenadas e presas. Se tivesse no Senado, você assinaria a CPI do MEC? Olha só, eu acho que no momento nós não temos provas indiciárias suficientes que justificassem a abertura de uma CPI, porque nós correríamos o risco de ter um circo, como foi a CPI da Covid. Para mim, aquilo foi um circo ideológico que se montou. Até agora, nós não temos uma denúncia articulada pelo Ministério Público. Tudo ilação, tudo construção de uma meia dúzia de senadores mal intencionados. Então, uma vez no Senado,
eu usarei da responsabilidade e da avaliação justa dos casos. Eu tendo, Luiz, eu não consigo sempre, mas eu tendo a buscar ser justo em qualquer situação. E nesse quadro especial agora, em momento de crise ainda econômica, em momento de ano eleitoral, sabe, apenas com fumaças que foram levantadas por um juiz que determina uma prisão, mesmo contra os padrões mínimos da ciência jurídica, eu creio que nós não temos ainda robustez suficiente para que isso seja feito. Eu esperaria uma denúncia formal do Ministério Público, tá, para se fazer uma análise parlamentar de uma abertura de CPI. Bom, vamos falar de política daqui? Bora, que é melhor. É verdade que você foi convidado para ser candidato a senador da República na chapa do governador João Azevedo? Segura aí, para quem está em casa nos acompanhando, se quiser ouvir essa resposta e outras, segura daqui a pouquinho, um minutinho, a gente está de volta aqui no Rede Verdade.